nesta fase já não sei o que fazer, já tirei a toalha ao chão, já desisti. Eu também não me lembro de alguém da PSP que me contactasse e tentasse perceber o que é que se passa comigo, como é que eu estou, como é que eu não estou, como é que está a minha família, nada. Eu fui entregue aos bichos. É um bocado assim, olha, liberta-te dos teus problemas, desenrasca-te e depois volta e logo se vê o que é que fazemos contigo. Eu já não gosto daquilo, eu já não quero ser polícia. Obviamente cheguei a pensar em suicídio, mas mas pensei sempre que não ia sozinho. Pensei sempre que iria, mas iria levar muitos comigo. Os que o prejudicaram? Os que nos prejudicaram e outros que estivessem lá, danos colaterais. Neste momento estou sem vencimento. Vivo de ajudas. Ao menos que me dissessem, olha, venha cá todos os dias que nós oferecemos-lhe uma sopa ou uma refeição. Não sou pedinte, porque ainda não desci tão baixo. É um barril pobre. E nós não vamos ser ingênuos a dizer que isto vai terminar. Não vai. Estou há 15 anos na PSP de Lamego e já assisti a 2 suicídios. Vi o chefe deitado, a espernear-se. Quer num caso, quer no outro, falei com o escalão superior, que eu não vou falar se foi com o Viseu, se foi com a Direção Nacional. Atenção, há problemas. O que eu estou a querer dizer é que as pessoas demonstravam comportamentos e atitudes diárias que não era aquilo que nós designamos de normal, não estava na normalidade. Esses homens com cargos de liderança, pela pressão do cidadão, pela pressão horizontal dos homens que têm o dever de comandar e pela pressão superior, que também há pressão superior, porque também superiormente também se exige os resultados. Estavam sob pressão. Exatamente. É isso que se chama pressão. E nada foi feito no sentido de, apesar de sinalizados, pelos gestos, nada foi feito no sentido de haver um acompanhamento mais próximo de forma a evitar o que aconteceu. Eu não tenho conhecimento que tenha sido feito, mas uma coisa também tenho certeza absoluta. Se foi feito, não produziu efeitos, porque o resultado deu-se. Eu proponho, e como eu sei que há muitos agentes a propor. Mas que pelos vistos caem em saco roto. Se calhar voltamos ao início. Falta de liderança, se calhar não temos as pessoas certas nos lugares certos. Chegou tudo a horas, como sempre. Como é que está? Ora, boa tarde. Está tudo bem disposto ou quê? A gente avalia a disposição pela firmeza, não é? Do cumprimento. Sim, senhora. Está tudo bem disposto? Bem. Com um tom de voz, com os ares. Sim. Então, como é que tem sido esta semana? Me está a acontecer, mas cada vez que eu corto uma fruta, cada vez que eu trabalho com uma faca para cortar a carne, facas pontudas, eu só me apetece espetar as facas nos olhos e muitas vezes olho para a pessoa e apetece-me esfaqueá-la no pescoço. Eu até, uma vez estive a levantar, estava-me a descascar uma maçã, estava no sofá com o meu pai a ver a bola, e deu uma tentação dele, estava ao meu lado, apetecia-me esfaqueá-lo mesmo. É uma coisa tão forte, tive-me a levantar, deixei de comer a maçã, foi-me embora e digo assim, então, mas até ao meu próprio pai eu tenho esta tentação de os esfaquear. Neste momento estou a acompanhar por volta de 100 polícias por semana. E eu, quando vou conduzir, estou sempre a pensar, e se eu agora seguisse em frente para aquele caminhão vem ali, e se eu seguisse em frente, o que é que me acontecia? Cada vez mais, isto não vale a pena, não é? Trabalhar para quê? E quando pedem ajuda, comunicam a situação, pedem às chefias alguma compreensão ou à estrutura, não há resposta sequer. A única ajuda que eu sempre tive foi dos meus colegas. Só. Não foi dos meus superiores.
Nós não dormimos, pensamos. E quando pensamos, não pensamos, nem sempre pensamos o que é bom. Nem os meus filhos me agarravam cá. Portanto, eu já estava do outro lado. Por ter má vida não é por ter má vida, é por ter má dor. E nós somos menos que lixo neste momento. O tratamento que me tem sido dado é menos que lixo. Nós estamos fardados, armados para proteger o cidadão. E quem é que nos protege? Quem é que me protege a mim? Uma arma, eu pergunto porque é que me tiram uma arma, não havia resposta, é para entregar. Depois, mais de dias depois, chamam para ao gabinete de psicologia da polícia, fazer uma avaliação e, entretanto, metem-me de atendimento ao público ao lado de uma pistola metralhadora. Tiram uma arma e metem-me de atendimento ao público uma pistola metralhadora ao lado, dia a dia. Ficou surpreendida ao saber, ao perceber que ele estando no ativo, na própria esquadra, ninguém ainda percebeu os sinais de que há ali um homem profundamente doente. Pois. Eu com o chefe Nuno já sinalizei, já enviei o relatório e muitas vezes não há grande resposta. Já passou-se muitas semanas e ele continua no ativo. Não seria normal sinalizar os agentes que já dão sinais de terem problemas, de estarem em situações de instabilidade e ninguém notou que isso estivesse a acontecer? Isso é uma possibilidade, de que ninguém tenha notado. Isso não quer dizer que não se está a trabalhar da melhor forma? Não é suposto esses sinais serem notados? Eu não serei tão pessimista. Se eu tiver um profissional de saúde por detrás de cada elemento policial, provavelmente e ainda assim não conseguirei fazer com que possa ser impedido um caso de suicídio. Apenas um único. Doutor, mas há aquilo que se diz ou que se considera ser o mínimo que se exige. Eu no dia a dia na rua evito andar armado, porque é para me saltar, me pode saltar assim a mola, então evito andar armado. A minha aldeia é Arcozelo, portanto pertence ao Concelho de São Pedro do Sul. Quando fui para Lisboa, estava a pensar em ficar lá há 8 anos, que era o tempo médio que estavam a demorar as transferências naquela altura para Viseu, e a verdade é que estou lá há 16 anos e ainda sem perspectiva sequer de vir para o comando de Viseu. Quando foi para a polícia não fazia a mínima ideia que ia viver parte da sua vida ou grande parte da sua vida numa camarata? Não. Alugar um apartamento só para a pessoa é quase impossível, porque, repare, eu tenho colegas meus que estão num quarto à volta de 150 euros, as viagens, eles gastam em viagens cerca de 100 a 150 euros, só pelo facto de estar em Lisboa, gasta-se ali 400, mais de 400, estamos a falar de colegas meus de trabalho que ganham menos de 1000 euros limpos, portanto, desses 1000 euros, 400, 450 euros são-lhes logo retirados só por estar deslocados em Lisboa. É uma vida inteira à espera de uma transferência. Há comandos de polícia de que de Lisboa para esses comandos são 20 anos para ser transferido. E a esposa está num sítio e o polícia está no outro e vêm-se uma vez por semana ou uma vez de 2 em 2 semanas. Nós temos uma taxa de divórcios muito alta, exatamente por isto, pelo afastamento que há entre as famílias. Aquilo que mais me choca, e isto vai ser também chocante que eu vou dizer, é olhar para uma camarata e olhar para uma cela de prisioneiros. Existe quase às vezes aquilo que se faz na Marinha, que é a cama quente, isto é, há um que se levanta e outro que se deita. Ora, boa tarde, meus senhores, novamente. Mais uma vez, cá estamos, não é? Temos aqui uma proposta de um elemento de um associado nosso que nos fez chegar, que está suspenso disciplinarmente 240 dias, e ele apela, já apelou aos serviços sociais da PSP, uma ajuda, e apela aqui ao serviço do sindicato, também se lhe pode dar uma ajuda financeira para fazer face à situação económica, para a sobrevivência,
bem como tem que pagar, além da renda de casa, a pensão de alimento aos 3 filhos. Com este corte no vencimento, ele vai viver grandes dificuldades. Eu faço já o primeiro donativo, depositem nesta caixa, que vai passar aí para o ofício ver isto, passo-vos. Ele pediu num ato de desespero. Há muitos pedidos de ajuda neste sentido? Nunca se bateu tão fundo nisto. Rendas em atraso e pagamentos de eletricidade e água e luz. Olá, Nuno. Bom dia, doutora. Bem disposto? Sei que é. Sempre disposto. Vai entrar. Sempre. Independentemente aqui de já estarmos menos deprimidos e já conseguimos falar até de sentimentos sobre as situações que mais têm pesado, mas também é importante o dinheirinho chegar para os alimentos. Quantas latinhas de salsichas? Algumas. Tenho optado a sempre aquelas linhazinhas também brancas, é quase metade do preço. Entretanto, também lá os meus sogros mandaram umas coisinhas, umas batatas e umas coisinhas lá de cima da terra. E as receitas já estão mais mentalizadas, que é para não estarmos sempre a ler uma lata de sardinhas, um exemplo de refeições, para conseguirmos perceber o que Neste momento, enquanto a gente continuar com os cortes ordenados, vai ser sempre, é sempre um bocadinho mais complicado, não é? Quantas salsichas tem aqui uma latinha? Vamos lá. Meia dúzia ou 8, conforme as latas, não é? Que sejam 8 salsichas. Quantas comemos numa refeição? Um almoço ou um jantar? Para assim ou leva à marmita ou leva numa santa. Às vezes divide a lata por 2 refeições, dá para 3 por coisa, se mete-se um ovozinho... Num ovo, outra. Entretanto, eu cozinhar também não sei cozinhar muito, tem que ser um arrozinho, essas coisas. Pronto, o arrozinho dá para fazer, a massa também já expliquei como é que se faz. Portanto, é só pôr a massinha, põe o sal e consegue-se... Portanto, de uma latinha conseguimos aqui 3 refeições. Fala muito na dificuldade em conseguirem pagar uma casa. Portanto, um apartamento que seja, tenho que o partilhar com 2 ou 3 elementos ou 4. Aqui a prioridade maior que eu tenho dos casos todos é gerir o dinheiro até ao final do mês para comer e dar comida à família. E a sopa? Dá para fazer sopa? Eu as sopas, ainda não estou muito com as sopas. Ainda não está muito. Não, a cozinhar ainda, essa parte das sopas ainda é um bocadinho complicado. Então vamos já escrever. Aqui uma receita de sopa. Vamos lá. 2 cenouras. 2 cenouras. 2 batatas. Há elementos policiais que passam fome. Aliás, há elementos policiais que às vezes são convidam colegas para ir tomar um café e eles, com vergonha, dizem que não vão e depois, mais tarde, vêm-se a saber que não têm 60 cêntimos para ir tomar um café. O que é que tem aqui? Que às vezes tem coisas que podem interessar, outras não. Sim, havendo assim umas repitas para a Maria, é o que interessa mais. Não almoça todos os dias, ou não janta todos os dias, ou então come uma sopa, porque não tem dinheiro para sustentar as refeições de um mês inteiro. E há colegas que chegam ao dia 10, ao dia 15 de cada mês e já não têm dinheiro na conta. Ora bem, então o que temos é aqui. Pronto, isto aqui é o que têm dado. Alguma coisa precisa, almofadas, brinquedos, tachos, panelas, pronto, fraldas também nos têm dado. Mais a Maria, com aqueles 13 anos. É? Pronto. Vamos levar, se calhar, para a menina, um bonequinho? Sim. Tem aí um urso. Que eles vão gostar. Ainda há muita vergonha. Nós tivemos aqui um caso concreto de um polícia que não pagava, porque não tinha dinheiro, a cantina do seu filho na escola e que tinha vergonha de chegar ao responsável da escola e dizer: olha, eu sou polícia, mas não tenho condições de pagar a cantina ao meu filho. Quer uma bola também? Pronto, então vá. A bolinha também para o menino. Para o menino jogar a basquete. Já vai ser uma prendinha. Pronto. Há cada vez mais polícias a pedir também roupas, por exemplo. Perguntam se têm alguns sapatos, ténis, são bons, pronto, querem ver. Portanto, e vou dizendo. Portanto, acaba por a vergonha se esbater também um bocadinho, depois chega-se a um ponto em que, de facto, o dinheiro temos que comer, não é? E não dá para tudo, e perguntam. Aqui é tudo boa vontade, são pessoas que oferecem de boa vontade e eu guardo, em vez de deitar fora a gente guarda. Ele vai adorar a bola, de certeza. Nunca se bateu tanto no fundo. Esta foi uma das frases que mais ouvi durante a realização desta reportagem. Os números confirmam isso mesmo. 2015 foi o pior ano de sempre para a PSP. Só o ano passado suicidaram-se qualquer coisa como 8 polícias. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. É um
acumular de várias situações, não necessariamente que é a Polícia de Segurança Pública que leva um polícia a suicidar-se, mas a Polícia de Segurança Pública e a profissão policial têm a sua cota-parte de responsabilidade na decisão de se suicidar um elemento policial. Dogs say goodnight, and I think to myself. Dos dados que temos, percebemos que na Polícia de Segurança Pública o número de suicídios ultrapassa claramente, é muito superior àquilo que é a média geral da população em Portugal. Eu admito que haja circunstâncias precipitantes relativamente aos elementos policiais suicidados que tenham a ver com o critério, com a exigência dessa mesma profissão. Admito com certeza. O stress a que estão sujeitos, as condições em que trabalham? O stress, as condições em que trabalha, se as enumerarmos, serão muitíssimas. Para eles eu sou um número, sou apenas um número. Pensei em algumas vezes em pôr termo à vida, inclusive, porque o apoio era zero da polícia. Estava de serviço, no exercício das minhas funções, a conduzir um carro da Polícia de Segurança Pública, caracterizado. Tive um azar, atropelei uma pessoa e, anos mais tarde, acordo com uma chamada telefónica da minha mulher a dizer que tinha o ordenado penhorado. A primeira coisa que pensámos é, este mês como é que vamos pagar as contas? De outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós não tivemos vencimento. Eu fui condenado pela polícia em 4 meses de suspensão por conduzir um carro da polícia que não tem seguro. Foi o crime que eu cometi. Conduzi um carro da polícia que não tem seguro. Se eu conduzisse o seu carro, eu nunca tinha tido este problema. Os carros da polícia não têm seguro, como qualquer viatura do Estado não tem seguro. E, portanto, tudo o que quer que aconteça, a culpa é sempre imputada à pessoa, ao condutor. Há um homicídio e nós saímos atrás do criminoso que acabou de cometer esse homicídio e vamos ter graves problemas se tivermos um azar. Eu senti isso na pele agora. É uma desilusão muito grande. Muito grande. Para mim, gostaria muito que ele repensasse se vale a pena continuar a ser polícia. Neste país, não. Acho que não. A polícia sabe perfeitamente que eu, em determinada altura, se calhar era uma bomba relógio. Quando eles dizem que os polícias são acompanhados, é mentira. Eu pago do meu bolso para ser acompanhado por um psiquiatra. Com toda a certeza não falaram com nenhum dos agentes que se suicidou nestes últimos anos. Não há os polícias que têm que ir ao psicólogo ou ao comandante. É o comandante e o psicólogo têm que vir às esquadras, ver os sinais e alguém tem que estar atento aos sinais, que na minha perspectiva não estão. Eu fui o que socorri, fui o único indivíduo que entrei, socorri, na medida do possível, o chefe Sabelso. Eu hoje, ninguém me contactou, nem da PSP, nem mesmo a nível interno, num eventual inquérito, qualquer coisa, nem a nível de saúde, nada. Eu nunca fui contactado. Para saber como é que estava? Como estava, exatamente. E se tinha alguma coisa a dizer. É a regra que esse apoio é sempre dado? É a regra e está escrito em normas internas que tem que se efetuar, tem que se ter esse procedimento. O que é que perdeu? Perdi posição, perdi estatuto, perdi qualidade de vida, perdi família, perdi a vontade de viver, perdi tudo. Foi contaminado enquanto dava formação de tiro? Sim. Níquel, crómio e antimónio. No organismo, no cabelo, na urina. Chegou a perder a sua casa? Não tenho capacidade para estar a pagar a casa e tive que entregar. Tive que entregar a casa onde vivia. E neste momento estou a viver em casa de familiares.
As informações que tenho é que estas substâncias no organismo são altamente cancerígenas. Deixei de dormir, tenho os sonhos todos trocados. Tenho que fazer um esforço muito grande para fazer alguma coisa, não tenho vontade para nada. Tive que deixar de trabalhar. Substâncias altamente cancerígenas confirmadas nas análises efetuadas, posteriormente carimbadas com o selo da PSP, ao admitir níveis elevados de crómio e níquel no corpo do agente. Como se pode ver, o Departamento de Saúde da PSP aconselha mesmo o agente a não estar em contacto com a carreira de tiro. Precisava de repetir exames, precisava de fazer novos exames, consultar novos especialistas, e não o faço porque neste momento não tenho capacidade financeira. Não tenho pago as despesas que eu tenho apresentado. No início pagaram. Daí para cá deixaram de pagar. Neste momento está sem apoio psicológico? Estou sem apoio psicológico. Posso dizer que estou sem apoio psicológico, sim. Porque não tem como pagar? Não tenho como. Não posso pagar. Não tenho dinheiro. Tem medo de morrer? Não. Não tenho medo de morrer. Já não tenho medo de morrer. Chegou a pensar em suicídio? Isso era o que eu pensava. Se eu sair daqui, se eu desaparecer, a minha família fica bem. Toda a gente fica bem, porque o problema em si acaba. Tenho a certeza que se não fosse uma estrutura familiar como o meu marido tem, talvez ele fizesse parte da percentagem de polícias que já puseram termo à vida. Eu tenho um problema degenerativo na coluna e obviamente que vai piorando com o tempo, com o desgaste, com o dia-a-dia. Eu todos os dias desloco-me de Viana do Castelo para Matosinhos e vice-versa. Eu sou neste momento obrigado a fazer cerca de 140 a 150 km a conduzir. E estou aconselhado pelos médicos, não é? Pelos especialistas, a não fazer isso. Ao todo, 6 relatórios médicos que confirmam o diagnóstico e que justificam o pedido de transferência da esquadra de Matosinhos para Viana do Castelo. A resposta foi sempre negativa por parte da PSP. Completamente impossível eu ter outra casa, eu ter mais despesas com outra habitação. É completamente impossível. E para mais, vou deixar aqui esta casa e vou mudar para Matosinhos, contrair mais dívidas, mudar-me para Matosinhos e a minha família vai comigo, fica aqui, o meu filho tem a escola, a minha esposa tem a vida dela aqui, nós temos a nossa vida, o que é que eu vou fazer? Mudo-me sozinho? Fico lá eu sozinho em Matosinhos e a minha família fica aqui? Nesta carta datada de dezembro do ano passado, uma chefia direta do agente em questão fala mesmo superiormente poder-se estar perante um potencial caso de suicídio. Isto é um exemplo daquilo que os recursos humanos da polícia, aquilo que a hierarquia não pode fazer. É identificar um problema, saber que está provado esse problema e, por simplesmente, ignorar ou desvalorizar. Quando bati mesmo no fundo, eu pedi ajuda dentro da instituição, sinto-me completamente abandonado pela instituição. Pergunto-lhe, Viana do Castelo tem psicóloga? Não. Nós achamos que isso é o mínimo. Ou seja, é importante que em cada comando de polícia haja pelo menos um representante do gabinete de psicologia, um técnico. Se alguém que está em Viana do Castelo, um elemento policial, necessita de ser acompanhado psicologicamente, tem duas possibilidades. Ou se dirige a um local onde fisicamente exista um psicólogo, nomeadamente Braga ou Porto. Isso não é execuível para quem se quer suicidar, doutor. No momento de crise não está a pensar, eu vou fazer uma viagem até Braga ou até ao Porto.
o que acontece é que, dependendo do local, quem se desloca a esse mesmo local são os psicólogos que fisicamente se encontram mais próximos. A outra alternativa, segundo a PSP, é recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, como hospitais e centros de saúde recentemente referenciados para potenciais casos de suicídio. Voltamos a ter aqui o mesmo problema, que é um horário de funcionalismo público. Na maior parte dos casos, das 9 às 20, das 9 às 21, pergunto-lhe o que é que acontece depois destas horas. E eu pergunto-lhe se, por acaso, reparou que no protocolo está previsto consultas de urgência. E as consultas de urgência são 24 horas. O doutor, se tem conhecimento deste quadro e deste anexo, sabe que a maioria não tem o atendimento 24 horas sobre 24 horas. Mas há estabelecimentos... Ou não sabe. Se quiser eu posso lhe mostrar isto. Não precisa, muito obrigado. Mas verificou que existem estabelecimentos que têm atendimento 24 horas. A verdade é que, como se pode ver, esses serviços são em minoria. Da lista que tivemos acesso, apenas 10 fazem cobertura 24 horas sobre 24 horas. Os outros 25 hospitais estão apenas disponíveis das 9 às 20 ou 21 horas em dias úteis. Quando olha para o seu filho, em que é que pensa? Penso que não posso de todo ter uma história menos feliz para lhe contar mais à frente. Estou na polícia desde janeiro de 1996, já fez 20 anos em janeiro, e estou a aguardar desde esse tempo para vir para o comando da guarda. Tenho uma vivenda que, claro, estou a pagar ao banco, mas vou pagando, que tem todas as condições. Tenho aquecimento, tenho um cilindro com 300 litros para água quente, tenho tudo aquilo que se quer numa casa atualmente para ter conforto e qualidade de vida. Que é aquilo que na Camarata não tenho. Há muito aquela teoria que o polícia tem que ser o exemplo, o polícia não pode ter este comportamento, o polícia não pode fazer isto, mas depois sujeitamos os polícias àquilo que nós dizemos que os polícias não podem fazer. A determinada altura, o Dr. Miguel Macedo quis fazer uma visita e quando sai das instalações frisou que, bom, eu pensava que vocês estavam a exagerar bastante, afinal isto só por si já é exagerado. Mas nada foi feito. Infelizmente houve alguns projetos, mas não saíram do papel. As fardas estão penduradas num buraco. Muitas das fardas até conseguem ter lixo, aranhas, não têm mesmo condições. Se pudesse, nunca teria sido polícia? Neste momento não seria polícia. Esta fotografia foi tirada quando ele entrou para a GNR, em Queluz. É muito triste. Eu não acho que não há nada que pague o desaparecimento de um filho. Estava sentado no sofá, com a televisão ligada, segundo dizem os colegas, com pistola ao lado. Foi duro, porque ter um filho na GNR, outro na polícia, e nenhum deles, nenhum psicólogo, nem de uma área, nem da outra, nos virem a dar uma ajuda moral e sei lá, isso é que me doeu ainda muito. Nós, na altura, perguntamos sempre se a pessoa pretende ou não o nosso apoio. Porque também já tivemos casos de famílias que disseram: nós estamos bem, não precisamos do vosso apoio, se precisarmos, sim senhora, nós contactaremos no futuro. Não apareceu ninguém.
Se foi eu e o meu filho é que tivemos que ser psicólogo um para o outro. Passado 6, 7 meses do meu irmão morrer, pedi transferência. Desde então tenho metido sempre transferências a título excepcional. E têm sido sempre negadas? Sempre negadas. O seu pai já tentou inclusivamente o suicídio? Sim, e ainda há pouco tempo me falou dessa ideia outra vez. Somos os dois que vivemos um para o outro. Trabalho há 27 anos na Guarda Nacional Republicana. Neste momento encontro-me de baixa psiquiátrica. Alguém que denuncia ilegalidades no seio da Guarda Nacional Republicana tem a vida feita no inferno. No caso do posto onde eu estava colocado, havia, por indicação do comandante do posto, quem fizesse 20 autos tinha um dia de dispensa. Eu não me revejo nisto porque penso que vai fomentar a caça ao auto. Nem podem dizer o contrário. Então, se me dão um prémio por fazer um auto, e se eu quero ter dias para ver a família, o que é que vou fazer? O que é que chegou a passar-lhe pela cabeça? Pensei em fazer uma asneira grave. A maior parte das vezes já não conseguia dormir, não conseguia descansar, já não descansava, já andava... Isto começou a afetar a família toda, até que tive que chegar a tomar antidepressivos. Boa tarde, linha de apoio psicossocial aos militares da GNR. Em que posso ajudar? Só no último ano, 7 militares da GNR suicidaram-se. Um estudo efetuado por psiquiatras do Hospital de Leiria revela, por exemplo, que 82% dos militares admite ter sentido desalento e desânimo relacionado com a sua atividade profissional. 15% ponderaram mesmo suicidar-se. A questão do excesso de trabalho, e não só do excesso de trabalho, as condições em que é exigido esse excesso de trabalho. Se já existe alguma instabilidade, é evidente que este elemento desta profissão vai estar em risco. Não é evidente que eles tivessem na altura problemas com a instituição. Agora, que havia problemas evidentes na família, isso havia. Quando eles dizem que 70% diz que sente que o trabalho os afeta psicologicamente, isto é importante. E não podemos estar a ignorar este número de 70%. Acha que são números irrealistas? Completamente. Há situações que roçam a dignidade humana. Somos a única força de segurança a nível da Europa que não tem um horário de serviço. Um homem pode entrar no posto na sexta-feira às 7 da manhã e sair do posto na segunda-feira ao final da tarde. Ter os homens sempre disponíveis ao seu belo prazer para que possam tê-los até para servir às mesas, se eles fizerem um jantar no quartel para alguns amigos que possam chamar algumas entidades, ter ali homens sempre prontos para os servir. É o posto carimando. O que é uma ordenança? É um profissional da Guarda Nacional Republicana que devia estar a desempenhar funções de polícia e vai aparelhar o cavalo para o ser oficial montar. Portanto, é o ordenança. Ou seja, isto há uns tempos atrás chamava-se o criado. Não é? Portanto, e quantos mais criados houver, menos homens há na rua. Portanto, e ninguém tem a coragem, percebe? Ninguém tem a coragem de pôr o dedo na ferida. O vencimento inicial, no início da carreira de um guarda, será na ordem dos 700 euros. O profissional depara-se com este problema, com este paradigma. Não tem pão na mesa, muitas vezes, mas também não tem forma de o lá colocar. Muitas vezes a comida deles é salsichas ou um ovo estrelado. Tem havido inúmeras situações que levam a que profissionais peçam licenças sem vencimento e vão para o estrangeiro, alguns deles trabalhar para a construção civil, de forma a poder ganhar dinheiro para fazer face às suas despesas. O militar compra do seu bolso um colete balístico, ou então não há. Olha, mãe, boa tarde.
O dia 13 de outubro, para mim, vai estar sempre marcado. Foi uma reviravolta completa na minha vida. Nós fazemos uma perseguição durante 1 quilómetro por uma estrada completamente irregular de mato. Eu vou a perseguir 2 criminosos que me atropelam, desobedecem a todas as regras e todas as ordens que lhes são dadas. Efetuei os 2 disparos e um dos disparos mata um dos criminosos que seguia no veículo. José Pinto foi condenado por homicídio por negligência simples a 1 ano de prisão com pena suspensa e agora condenado também pela GNR a 210 dias de suspensão sem vencimento. É tornar um agente das forças de segurança num criminoso e os criminosos em vítimas. Em termos práticos, significa que eu, por mês, neste momento, estou a receber 200 euros de ordenado. Tenho 2 gêmeos de 6 meses. Sinceramente, não sei como é que irei sustentá-los. O meu marido está suspenso há 3 meses. E há 3 meses para cá que, a cada final do mês, eu olho para trás e penso como é que foi possível. Não falta a carne, não falta o peixe, as contas são pagas. Como? Às vezes pergunto-me como. Tem-nos valido as ajudas de algumas pessoas amigas, nomeadamente com fraldas para os bebés e com toalhitas. Mas quem precisa, precisa sempre, e quem ajuda não pode ajudar sempre. E não podemos ir roubar. E antes disso acontecer, temos pessoas amigas a quem recorrer. O que é que mais entristeceu no meio disto tudo? Ver o meu marido a afundar e sem que ele se desse conta, levar-me por arrasto. Há cerca de um mês tentei efetuar uma consulta, marcar consulta, e foi-me informado que não tinham. Não tinham psiquiatra? Não tinham psiquiatra. Desde quando é que estão sem psiquiatras? Desde janeiro. O senhor foi testemunha do guarda José Pinto e ainda está a pagar por isso. Foi uma mudança radical na sua vida? Absolutamente radical. Posso dizer que me destruíram a saúde, destruíram a carreira e, em última análise, também afetaram gravemente a minha família. Queixei-me porque eu achei que estava a ser conduzida, e acho, de uma forma extremamente perniciosa, à época. Levei outro processo disciplinar, fui exonerado, transferido de funções para mais de 200 km da minha casa. Isto é absolutamente incrível no Estado Democrático. E tenho que o dizer. E digo de olhos bem abertos. E que não é com a cara tapada. Um longo processo que começa quando Medina da Silva denuncia em tribunal a falta de munições na GNR e que o agente José Pinto nunca tinha treinado com a arma de serviço. Existem relatórios de tiros que é conhecido da hierarquia de topo, em como vê essa falta. Voltaria a dizer tudo o que disse? Sem tirar um ouvir. Um dia estendi o braço direito, palma aberta de dedos bem unidos, em direção a uma bandeira e senti algo nunca antes sentido. Uma emoção única, quase inexplicável, visível apenas num profundo arrepio de pele de galinha. O mesmo de quando ouço um hino que por vezes a acompanha. Jurei em como a defenderia, protegeria e a honraria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Talvez por isso, quando me disseram que seria colocado a 200 quilómetros de casa, disse sim, senhor. Que viveria numa caserna juntamente com muitos camaradas, disse sim, senhor. Que trabalharia em locais sem quaisquer condições, disse sim, senhor. Mas quando me dizem que os meus filhos terão de passar fome, respondo com um arrepio a percorrer-me todo o corpo. Não, senhor.
repetindo ao observar com lágrimas nos olhos uma bandeira. Isso, não, senhor. Mesmo com o sacrifício da própria vida, isso, não, senhor. Medina da Silva, Tenente-Coronel da GNR.